beleza, a gente tem a tabela aqui a gente já consegue traçar uma análise. Primeiramente, falando sobre a parte de baixo, mano, já vamos, é óbvio, né? Começar pela situação do Fluminense, que eu falei que ia ser a primeira que a gente ia falar. O Fluminense tem 15 jogos, ou seja, tem mais 23 jogos aí até acabar o campeonato. Desses 23 jogos, o Fluminense disputa, obviamente, 69 pontos. Se eu errar algum cálculo aí, vocês me corrijam. 69 pontos. Desses 69, o Fluminense precisa de 38 para bater 45 ali, tá ligado? É um aproveitamento acima de 50% que o Fluminense precisaria ter de agora, já começando nessa próxima rodada, até o final do campeonato. Dá quantos por cento aí? 38 de 69. Alguém faz o cálculo aí. Falaram em 60% de aproveitamento. 60% de aproveitamento, para você ter como régua agora, tem o São Paulo e o Bahia, que estão na quinta e na quarta colocação. Mandaram aí 55, 58, se for 55. Enfim, todos mandaram acima de 55, né? 55, 58, 60, 58, 60. Vamos lá. O Fluminense precisa fazer um campeonato de sexto colocado para cima até o final da competição. O Fluminense precisa fazer o campeonato que o Atlético Paranaense está fazendo, Bahia, São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, para conseguir se recuperar começando amanhã, depois de amanhã no caso, que o Fluminense joga na quinta-feira. Amanhã porque hoje já é quarta. Então o Fluminense precisa de um aproveitamento de G6 a partir de agora. Eu ainda acho que é possível, até porque o Fluminense tem alguns jogadores que já demonstraram em outros momentos que podem fazer isso. Mas dificultou muito. Eu continuava acreditando que o Fluminense não ia cair. Agora, a situação já é outra, porque o Fluminense foi enfrentar o Fortaleza fora de casa e não voltou com nenhum ponto. E ao mesmo tempo que ele não voltou com nenhum ponto, o Vitória venceu, o Vasco venceu, então já vai complicando um pouco a situação. Só que aí o que acontece? São 38 pontos que eles precisam para fazer 45. 38 pontos, eles teriam que vencer aí 12 partidas e empatar 2, né? Mano, o Fluminense em 23 jogos precisaria vencer 12, empatar 2, ou seja, já teria 14 jogos pontuando e só poderia perder em 9. Ou seja, o Fluminense em 23 jogos, considerando que vença 12, empate 2, só poderia perder em 9. No momento, temos 15 rodadas do campeonato e o Fluminense perdeu 10. Ou seja, em 15 rodadas, o Fluminense perdeu 10. Em 23, ele só vai poder perder 9. Tá ligado? Deu pra pegar a visão? Em 15, perdeu 10. Em 23, vai poder perder 9. Ou seja, ele vai ter 8 chances a mais de perder, 8 jogos a mais com chance de perder, e ele vai poder perder uma a menos do que ele perdeu nesse tempo todo. Entendeu? A média de pontos para escapar do rebaixamento nos últimos 5 anos foi de 41 pontos. A média de todas as edições de pontos corridos com 20 clubes é de 43. Popularmente fala-se que com 45 escapa. Para atingir 41, o Fluminense precisa de 34 pontos em 69 disputados. Ou seja, 49,3. Para atingir 43 pontos, o Fluminense precisa de 36. Ou seja, 52,2. Porra, mas a gente vai traçar essa regra. Essa de 41, mano, com todo respeito, eu já vou até descartar. De 41, eu vou considerar essa de 43. Mas ainda assim, mano, o 43, mano. Porque no ano passado, com 43, o Santos caiu. No ano passado, foram 44. Tá ligado? Com 43, o Santos caiu. E eu vou falar uma parada pra vocês. Ai, mas estão pontuando pouco. Eu tava nessa porra de raciocínio ano passado com o Vasco. Chega meio pra final de campeonato, os times que estão na parte de baixo estão jogando a vida, começa a pontuar uns jogos nada a ver. Vocês vão esquecer do Corinthians ganhando do Grêmio com 1 a menos lá dentro da arena do Grêmio? Vocês vão esquecer do Santos ganhando do Flamengo com um gol do Joaquim do meio de campo lá em Brasília? Tudo bem. Se vocês quiserem esquecer, vai da consciência de cada um de vocês. Eu acho muito arriscado você fazer cálculo se baseando em 43 pontos, em 42 pontos, num campeonato que ano após ano se mostra que é muito equilibrado, entendeu? Agora, o ponto é o seguinte. Tem aquela questão de projeção. Antes do campeonato começar, se projetava algo muito diferente pro Fluminense. O Fluminense já não briga por título. O Fluminense já não briga por Libertadores. Já não briga por G6. Já não briga, quiçá, por estar entre os 10 do campeonato. A briga do Fluminense já é do rebaixamento. Agora, diferente do Corinthians, por exemplo. Mas o Corinthians também tá na zona. Beleza, mas o Corinthians tem 12 pontos. É quase o dobro.
O Corinthians tem uma margem de, tipo assim, se ele perde, ele ainda não tá rebaixado. O Fluminense também, se perder, ainda não tá rebaixado. Mas o ponto é, se o Corinthians perde, ele ainda pode perder mais uma, que ainda vai estar ali. Ele vai estar ali. O Fluminense, ele tem mais 4 jogos, assim como todos os times que tem 15 jogos no campeonato até agora, pra fechar o turno. Só que o ponto é, se o Fluminense perde pro Criciúma aqui, ele vai pra 16 rodadas com 7 pontos. Vamos fazer uma projeção. Vamos fazer uma projeção otimista, ok? Otimista. Ganha o Criciúma fora. Empata com o Atlético Paranaense em casa. 4 pontos. Empata com o Cuiabá. 5 pontos. Perde pro Palmeiras. Ele fecharia o turno com 12. Vou tentar ser um pouco mais otimista. Vence o Criciúma fora. Vence o Atlético Paranaense em casa. Aí, pô, vamos botar que perde pro Cuiabá, tá? E empata com o Palmeiras. Aí faz 7 pontos. 3, 3, 0, 1. Faz 7. Ele fecha o turno com 14. Ou seja, ele fecharia o turno com 14 e ele precisaria de mais 31 no segundo turno. Com 14 ainda tá na zona? Com certeza, né, gente? Pelo amor de Deus, porra. Se o Corinthians ganhar um desses pontos aqui, ele já faz mais de 14. Se o Grêmio ganhar... O Grêmio que tem 2 jogos a menos. Se ganhar um, ele já faz 14. O Atlético Goianiense, se ganhar um, já faz 14. E aí, se ele faz 14, ele precisaria na régua de 45 de 31. 31 em 19 jogos. Para fazer 31 em 19, ele precisaria ganhar 10 e empatar 1. Isso sendo otimista. Agora, se o Fluminense, ao invés de fazer 7, faz 5, ele precisaria ganhar 11 de 19. O Flamengo provavelmente vai ganhar uns 11 de 19. Uns 12 de 19. É complicado, mano. É complicado, velho. Uma tabela... Mas volto a dizer, eu não vou nessa lógica do Venede que já caiu. É porque, mano, tipo assim, vamos falar a real, a gente tá tendo tanto esse debate do Fluminense já em prol do rebaixamento, do cálculo, do sei lá o que lá, porque são 7 pontos no momento, 4 pontos pra sair da lanterna e são 7 pra sair da zona, tá ligado? O que deve aumentar, porque se o Grêmio fizer... sei lá, 4 pontos dos 6 que tem, é que é difícil. Mas já seriam 8 pontos para sair da zona. Então acho que é muito mais por isso. Os outros canais, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, Criciúma, Vasco, eles não estão ali tendo aquela pauta de fazer cálculo para ver se tem chance, se tem possibilidade. Ganhou, já tá, vivaço, entendeu? Vivaço. Então tá cada um falando sobre o próximo jogo, sobre o que vai acontecer na próxima rodada. Na próxima rodada a gente tem... Na próxima rodada teremos Inter e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Bahia e Vitória. Ah, não. Caralho, fui pra 22ª aqui, que é isso? Grêmio e Cruzeiro, Vasco e Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras e Atlético Goianiense, Flamengo e Fortaleza, Criciúma e Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, Vitória e Botafogo, Bragantino e Inter não foram marcados e Cuiabá e Juventude também não foram marcados. Então, tipo assim, hoje nós temos 3 jogos. Grêmio e Cruzeiro brigando na parte de cima e o Grêmio na zona de rebaixamento. Vasco e Corinthians, o Vasco brigando ali relativamente no bolo também e o Corinthians na zona de rebaixamento. Atlético Paranaense e Bahia, 2 times que estão brigando ponto a ponto lá na parte de cima da tabela. Então, tipo assim... Cara, vou ser muito honesto com vocês. Se o Vasco empatar esse jogo, eu já tô bem tranquilo, mano. Porque se o Vasco empata esse jogo aqui, ele segura o Corinthians, que é um time que tá brigando na parte de baixo, ele soma mais um pontinho, ele mantém uma sequência ali muito da positiva. Nos últimos 4 jogos não teria nenhuma derrota, teria 8 pontos em 12, então é muito positivo. Agora, se der pra ganhar, esquece. Se der pra ganhar, meu amigo, esquece, tá ligado? Mas, eu sou muito pé no chão. Muito pé no chão. Se empatar amanhã, tá muito bom. Agora, se ganhar, esquece. Porque, mano, se o Vasco ganhar, a gente gata 3 vitórias em sequência. A gente bota 4 jogos sem perder, 10 pontos em 12. E, já abre, sei lá, 10 pontos, 8 pontos da zona de rebaixamento, provavelmente. Se algum outro time ganhar aqui, sei lá, abre 7, 6. Que já é uma distância maneira, entendeu? Fora que, passa o Galo, passa o Juventude, passa o Inter, esses com jogos a menos, é claro, mas, querendo ou não, é um fator positivo, né? Que o São Paulo foi uma mãe pro Vasco esse ano, não tá escrito, de nada vascaínos.
Não, quem foi uma mãe foi o Fortaleza. Deu 3 pontos no Campeonato Brasileiro, jogou 3 jogos com o Vasco, não venceu nenhum e deu uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Então eles garantiram a premiação na Copa do Brasil, garantiram a disputa das oitavas de final, garantiram mais 3 pontos no Brasileiro. Então se você for falar quem foi uma mãe até agora, foi o Fortaleza, pô. Vai ficar falando só dos times da RJ? Mano, eu reagi todos os gols do campeonato, eu reagi toda a tabela do campeonato, falei dos jogos de todo mundo. Agora, eu dei a ênfase no Fluminense porque o Fluminense é um caso à parte. Se fosse o Corinthians nessa situação aqui, se fosse o Cruzeiro nessa situação aqui, o Inter nessa situação aqui, a gente estaria falando, entendeu? Porque aí a gente está debatendo se já foi rebaixado ou não. Depois eu falei do Vasco porque é o meu time, né? E vai ter um jogo, pô, gigantesco contra o Corinthians amanhã. Tanto que eu tava procurando canais do Corinthians aqui, entendeu? Vamos ver como é que fecha o turno, os times da parte de baixo, né? Fluminense pega o Atlético Paranaense, Corinthians pega o Criciúma, Grêmio pega o São Paulo e Atlético Goianiense pega o Vasco, Grêmio pega o Vitória, Fluminense pega o Cuiabá, Corinthians pega o Bahia fora, e Atlético Goianiense pega o Fortaleza fora, Grêmio pega o Corinthians, confronto direto, Fluminense pega o Palmeiras e Atlético Goianiense pega o Bahia. Moleque, a tabela do Atlético Goianiense, tá? A tabela do Atlético Goianiense é embaçada. Ó, ele vai pegar o Bahia em casa, aí ele enfrenta o Fortaleza fora, o Vasco em casa e o Palmeiras fora. Ou seja, em 4 jogos ele pega Palmeiras e Bahia, 2 times dos 5 primeiros, Fortaleza, que tá entre os 8, e o Vasco, que tá numa crescente. É uma tabela complicada, uma tabela chatinha demais do Atlético. Vai ter que ter open bar de Luiz Fernando. O que tem de desfalque pra essa rodada? O Corinthians tem alguma? Essa mudança no meio campo do Corinthians para o jogo contra o Vasco. Provável Corinthians tem Matheus Donelli, suave, né, no gol. Mateuzinho, torcedor do Corinthians já odeia, né? Eu acho ele nota 5. Félix Torres, tava bem, mas falhou no outro jogo, né? Kaká, não tenho propriedade. Hugo, sei que o Camargo odeia, né? Camargo odeia. Ranieri, até uma semana atrás, o que me passavam é que era o melhor volante do planeta Terra. Então, agora não sei como é que tá, mas eu acho que é um bom jogador, tá ligado? Bidon, o moleque da base, na moral também. Igor Coronado, pra mim é bom jogador. O Igor Coronado pode até ter uma nota alta aí, numa eventual avaliação. Aí, Romero, tem aí a tua moral. Yuri Alberto, porra, tipo assim, já teve um momento na carreira brilhante, mas no Corinthians tá, porra, mal, entendeu? Fase ruim. E o Wesley, que eu volto a dizer que eu acho bom jogador. O Wesley eu acho bom jogador, mano. Toma decisão burra, sei lá o que, mas é rápido, é habilidoso, é insinuante,